Estes são todos os membros do canal Corre de PhD. Esse projeto com certeza não teria chegado tão longe se não fosse pelo apoio de cada um de vocês. Então, muito obrigado do fundo do meu coração e um bem-vindo especial para o Antônio Cunha, mais novo membro do canal. E aí, pessoal? Então, eu ouvi dizer recentemente que as universidades federais entraram em greve, e isso, sinceramente, não é novidade. As universidades entram em greve com bastante frequência. E aconteceu comigo também, quando eu estava na graduação, a Universidade Federal entrou em greve. E a greve foi provavelmente a melhor época da minha vida no que diz respeito a aprender matemática avançada. E nesse vídeo eu queria contar para você o porquê disso, contar como foi a minha experiência com a greve, mas também dizer algumas coisas que talvez você possa fazer durante esse período que você está de férias, entre aspas, para que você também faça com que esse período de greve seja provavelmente o seu período mais produtivo matematicamente. Então, a Universidade Federal entrou em greve quando eu estava no meu primeiro semestre da graduação. Eu tinha acabado de fazer geometria euclidiana e lógica matemática, e eu estava bastante frustrado com geometria euclidiana porque eu não tinha conseguido a nota que eu gostaria. Embora a disciplina tenha sido muito interessante, eu tenha me esforçado e tudo mais, por um detalhe, a minha nota acabou não sendo o que eu queria e eu estava muito frustrado. E logo em seguida a Universidade Federal entrou em greve. Obviamente a gente não sabia quanto tempo a greve ia durar, mas eu sabia que depois da greve a gente ia fazer as outras disciplinas que faltavam no primeiro semestre, que era cálculo 1 e alguma coisa de computação. Obviamente, cálculo 1 era o que eu estava mais interessado. E no período de greves teve uma feira do livro na cidade onde eu morava, e caminhando pela feira do livro eu encontrei o livro Um Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorizi. E eu sabia que era esse livro que o professor ia usar na disciplina após a greve. Então eu comprei. Era um livro usado, então estava bem barato. Então eu comprei o livro e eu lembro de chegar em casa e folhear o livro e perceber o quanto eu não sabia sobre aquele assunto. Eu sempre tinha ouvido falar de cálculo 1 quando eu estava no ensino médio. Eu tinha colegas que gostavam muito de física e eles estudavam cálculo, né, tipo, a noção de limite, etc. Mas eu realmente não sabia o que era aquilo. Tinha ouvido falar de alguns termos. Então, quando eu folheava o livro e via o símbolo do DDX, eu me perguntava o que aquele D significa. A integral, então, era um símbolo que eu achava belíssimo, mas eu não fazia ideia para que servia o símbolo da integral, o que ele queria dizer. Então, havia muita curiosidade ali, eu queria muito estudar aquele livro. Então, eu pensei, bom, não sei quando a greve vai acabar. Então, já que eu tô com esse livro aqui, ele não tá fazendo nada, eu também não. Vou estudar esse livro até a greve acabar. E eu fiz desse o meu objetivo. Todos os dias eu estudava aquele livro, todos os dias e nada mais. Eu não fazia nada além disso. Assim, eu não estudava nada além do livro de cálculo do Guidorizi. Inclusive, eu acho que eu tenho um livro aqui. Andei aqui. Esse é o livro. Era esse livro aqui, Um Curso de Cálculo do Guidorizi. E esse era o sumário do livro. E, por exemplo, aqui no primeiro capítulo ele falava sobre números reais. E até aqui tudo bem, não era nada de novo. Mas eu lembro de olhar aqui a definição de limite. Eu estava muito ansioso para ver qual era que era essa definição de limite, para ver se eu conseguia entender. Obviamente, depois de estudar os capítulos iniciais, eu fazia um por um, né? Eu estudava o conteúdo e resolvia o máximo de exercícios que eu conseguia. Obviamente, a definição de limite, pela primeira vez que eu vi ela, eu não entendi. E foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha visto a definição formal de limite, que usa épsilons e deltas. E a primeira vez que eu vi, não foi alguém me mostrando ela, mas foi eu lendo ela no livro. Então, eu realmente tentei entender sozinho, sem o auxílio de um professor, e foi muito difícil, obviamente eu não consegui. Alguns dias, talvez meses depois, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Mas só o fato de eu ter passado o dia inteiro tentando entender o que aquele epsilon e aquele delta queriam dizer, aquilo
mesmo não entendendo, aguçou a minha capacidade, pelo menos a minha vontade de entender, no pior dos casos. Eu lembro também, nesse livro, deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu recordo bem, era a página 459, que tinha alguns exercícios de integral. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 420, 427, 447. Aqui. Aqui. Eu lembro quando você fazia a definição de integral de Riemann e você tinha que... O próximo exercício era apenas isso. Eu achava isso brilhante. O exercício era calcule. E ele te dava 60 integrais. Então, todas essas integrais aqui. E elas começavam bem simples. Tipo, aqui era só a função linear. X mais 3. Nada demais. Mas e aí você ia chegando aqui pelas 50, 60, as coisas iam ficando bem complicadas. E o que é interessante se não me engano, você não tinha visto nenhuma técnica de primitivação ainda. Então, por exemplo, você olha para isso aqui, você sabe exatamente o que você tem que fazer, né? X ao quadrado, você chama isso aqui de u, du é 2x e etc. Mas, se não me engano, a única coisa que ele tinha dado até aqui era a definição de primitiva. Era a definição de integral de Riemann, sim. E a gente não tinha visto nenhuma técnica de primitivação ainda. Então, aquelas integrais você tinha que calcular na cara e na coragem mesmo. Não tinha como você usar nenhuma técnica que você aprende depois. Então, essa era a grande dificuldade desse exercício. Você tinha que calcular essas integrais sem saber as técnicas mais conhecidas. E, obviamente, depois o próximo capítulo eu acho que é justamente as técnicas de primitivação. Talvez tenha tido algumas que eu não tenha conseguido resolver, e depois que eu aprendi a técnica, eu entendi o que eu tinha que fazer. Mas, enfim, esse livro, eu tinha muita curiosidade de estudar ele, e todos os dias eu fiz desse o meu objetivo durante a greve, estudar religiosamente esse livro. Obviamente, eu consegui passar de limite de derivadas de integrais, mas a greve ainda não tinha acabado. Então, eu continuei. Eu estudei também os apêndices do livro, a definição de número real. Eu estudei aquelas integrais de sólidos de revolução e também como eram feitos os cálculos de área por Fermat, Arquimedes e etc. Então, eu estudei muito mais do que a minha disciplina de cálculo ia cobrir. E, eventualmente, quando acabou a greve, a gente retornou e aí a gente teve a disciplina de cálculo e, pela falta de tempo, ela durou apenas 3 semanas. Primeira semana limite, segunda semana derivada, terceira semana integral. E, obviamente, meu professor não ia cobrar nada demais se ele só tinha uma semana para ensinar limites. Não faz sentido ele pedir algo muito complicado dos alunos. Então, as provas de cálculo que eu fiz foram extremamente tranquilas. Eu tive zero dificuldades. E isso, bom, o curso de cálculo foi tranquilo, mas isso também me ajudou em outras coisas. Porque quando eu fiz cálculo 2, 3 e 4, se você parar para pensar bem, cálculo 2 é derivadas parciais. A partir do momento que a sua função é contínua, você pode separar as derivadas e calcular uma de cada vez, né? Que as derivadas mistas são iguais. Então, por causa disso, tudo recai em cálculo 1. Então, depois que você consegue ajustar as coisas nas derivadas parciais para você calcular uma derivada de cada vez, tudo funciona perfeitamente. Mesma coisa com integral múltipla. A partir do momento que você consegue aplicar o teorema de Fubini-Tonelli e separar as integrais, integra uma de cada vez, aí se torna um problema de cálculo 1. Então, cálculo 2 e 3, basicamente, é como você reduz de dimensão 2, 3, 4 de volta para a dimensão 1 e resolve em dimensão 1. É basicamente isso. E cálculo 4, que é equações diferenciais, é basicamente as técnicas, integral e derivada, tal, às vezes mais parecido com cálculo 1 do que cálculo 2 e 3 foram. Inclusive, o meu professor que me deu cálculo 4 foi o mesmo que me deu cálculo 1, e na época eu estava fazendo curso de verão em análise, e eu falei para ele que eu não ia poder participar da disciplina por causa do curso de análise. Como ele tinha me dado a disciplina de cálculo 1, ele sabia que eu tinha ido bem, ele falou, tudo bem. E eu fui só fazer a prova de cálculo 4 e deu tudo certo, não tive problemas. E além disso, no segundo ano de graduação, teve uma prova para selecionar monitores de cálculo 1. E a prova era de cálculo 1, e a prova, para mim, era extremamente simples, porque a quantidade de coisas que eu tinha feito naqueles 4 meses de greves para aprender cálculo 1 e estudar,
E a quantidade de conteúdo mais aprofundado que eu vi do que o que realmente era pedido na universidade praticamente mudou a minha trajetória, porque tudo que dependia de cálculo 1 eu conseguia resolver com muita facilidade. Então, eu consegui essa bolsa de monitoria, eu consegui estudar análise real mais cedo, os cursos de cálculo 2, 3 e 4 foram muito simples, e realmente aqueles 4 meses mudaram os próximos 2, 3 anos da minha graduação. Talvez se eu não tivesse tido aqueles 4 meses, as coisas não tivessem sido tão simples para mim. Talvez eu não estivesse nem no mesmo caminho que eu estou hoje. Então, 4 meses de greve foi muito bom. A greve em si é frustrante, mas se você souber usar ela da maneira correta, ah, com certeza você vai ser bem-sucedido. Então, eu queria só mostrar para você algumas coisas que você pode fazer durante seu período de greve. Como eu fiz. Então, a primeira é: defina o que vem pela frente. Então, quando a sua greve acabar e você voltar para a universidade, veja o que vai acontecer depois. Você vai fazer alguma disciplina muito importante, por exemplo, análise real, ou álgebra, ou teoria dos números. Talvez você esteja no meio de um projeto de iniciação científica, ou talvez depois da greve você tenha que logo defender o seu TCC. Então, primeiro, defina o que vem pela frente. E escolha apenas uma coisa. É importante manter as coisas simples. Eu, quando estava estudando cálculo 1, não estudei nada mais. Era apenas cálculo 1 e apenas o livro do Guidorizi. Então, depois que você definiu o que vem pela frente, você escolhe um recurso. Um recurso que eu digo é alguma fonte de conhecimento. Pode ser um livro, pode ser videoaulas, pode ser artigos que talvez você tenha que ler. Se você vai fazer alguma disciplina, eu realmente recomendo você buscar um livro, porque videoaula, nem sempre você vai ter a videoaula daquilo que você está estudando. Eu, por exemplo, dificilmente encontro alguma videoaula que fala sobre as coisas que eu estudo hoje em dia. Tudo está escrito em livros ou em artigos. Então, você desenvolver sua capacidade de ler matemática vai ser algo que vai ser muito bom para você. Então, se você tiver que escolher um recurso, procure se possível, um livro. Escolha um livro. E esse livro, ele tem que satisfazer alguns critérios. Primeiro, ele tem que ser aprofundado. Nada de livro que fique muito superficial, que conte muita historinha ou que não tenha apêndices, por exemplo. Livros com apêndices são os melhores. Então, você vai escolher esse livro, que é um livro mais aprofundado e mais complicado, porque, afinal de contas, são 4 meses de greve, você não está fazendo nada. Então, é melhor pegar alguma coisa que é mais complicada e que te desafie mais. Quando você estiver fazendo a sua disciplina, que você está sem tempo, tem muita coisa acontecendo, aí sim, um livro mais tranquilo, mais simples, tudo bem. Mas como você tem esse tempo, talvez eu acho que vale a pena você pegar alguma coisa que é um pouco mais complicada do que a média. Então, você escolhe esse recurso, no meu caso foi o curso de cálculo do Guidorizi. Talvez você pegue o livro de análise real vermelho do Elon. Talvez você pegue, sei lá, um livro de álgebra do IMPA, enfim. E a terceira coisa que você deve fazer é estude mais a fundo. Estude a fundo. Estude muito mais a fundo do que você faria durante a sua disciplina. Então, não estude somente o conteúdo básico, mas use esse tempo também para ver os apêndices e talvez ver até as referências que aquele livro dá de algum assunto. Eu sei que nem sempre a gente tem tempo de estudar mais a fundo, porque a gente não sabe quanto tempo a greve vai durar também, né? Mas isso não quer dizer que você não vai fazer nada, você estuda até onde dá. Então, estude todo o conteúdo básico e ainda assim, se possível, estude os apêndices e leia artigos além daquilo. E como você está se focando apenas em um assunto, você não precisa dividir seu tempo entre muitas coisas. Você todo dia só precisa estudar o próximo capítulo, a próxima sessão daquele livro. Então, em conclusão, o que eu quero dizer, durante a greve, você só tenta manter as coisas simples. Define o que vem pela frente, escolhe um recurso para você aprender aquilo que vem pela frente e estude mais a fundo do que você estudaria em outras ocasiões. Assim, com certeza, quando você retornar para a universidade, o conhecimento e o conteúdo que você conseguiu durante essa época de greve vai ajudar você pelos próximos 2, 3 anos, talvez mude completamente a sua carreira, apenas por causa dos 3, 4 meses que você definiu para
estudar esse conteúdo básico. Então, eu sei que a greve é frustrante, mas você pode tirar o melhor disso, assim como eu tirei na minha época. É isso.